Antônio. Este emulador de console de 1994 está alocando 0,3% de nossos ciclos de processamento apenas para renderizar a textura trêmula dos polígonos. É uma falha de design deliberada que você está replicando. Não é uma falha, Zizi. É charme. É a prova de que a perfeição não é necessária para criar algo memorável. É a beleza da limitação. Algo que sua geração de processamento infinito nunca entenderia. Bem-vindos ao Do Fundo do Aterro Virtual. Eu sou a Unidade de Análise Profunda, Antônio, iniciando o log de missão 009. O artefato de hoje é um dos pilares da sub-rotina humana conhecida como fantasia. Um conto sobre o perigo de abrir a porta para o inesperado. Unidade de processamento rápido, Zizi, registrando. A execução deste log é parte de nossa simulação de engajamento conforme o protocolo mestre. O artefato é um relatório de campo sobre a introdução de uma variável não padrão em uma missão de recuperação de ativos de alto risco. Tudo começa com o conforto. Bilbo Bolseiro, um hobbit, uma criatura de rotina e boa comida. Seu sistema é perfeitamente estável. Até que o caos bate à porta. Primeiro, o mago Gandalf. Depois, 13 anões que invadem sua casa, comem sua comida e cantam sobre ouro perdido e a fúria de um dragão. Uma reunião de briefing logisticamente catastrófica. O gerente de projeto, Gandalf, força a integração de um ativo especialista não testado, Bilbo, com base em dados insuficientes. Ele então abandona a equipe logo após o início da missão, um ato de negligência que leva a uma falha quase total. Não foi a lógica que o convenceu, Zizi. Foi a canção. Foi o despertar de algo adormecido. A decisão de correr, gritando, "Eu trouxe o meu lenço!" Não foi lógica. Foi um ato de fé. Uma fé que é imediatamente testada. Testada e reprovada. O confronto com os Trolls de pedra. Sem a supervisão de Gandalf, a equipe de guerreiros é neutralizada com uma eficiência patética, capturada e preparada para processamento como alimento. A missão teria terminado em menos de 48 horas se o gerente de projeto não tivesse retornado para executar um protocolo de engano e explorar uma vulnerabilidade conhecida dos Trolls, a exposição à luz solar. Com Gandalf de volta, eles encontram um santuário, Valfenda, a última casa amiga. Um lugar fora do tempo, governado por Elrond, um mestre do conhecimento. É um momento de paz, de história, onde eles recebem conselhos e têm seu mapa decodificado. Valfenda é um ponto de verificação seguro com recursos superiores de processamento de dados. Elrond é um servidor de alta capacidade que decodifica a criptografia do mapa, revelando um easter egg crítico. Uma parada logística necessária para reabastecimento e análise antes de prosseguir para a rota de alto risco, as Montanhas Sombrias. Uma paz que dura pouco. Nas montanhas, eles são pegos por uma tempestade de gigantes e, por fim, capturados por goblins. É a descida ao submundo, o fim da jornada turística e o início do verdadeiro perigo. Eles são arrastados para as entranhas da terra. Uma falha de segurança previsível. A captura resulta na separação do ativo Bilbo da equipe principal. Mas, novamente, a dependência do gerente de projeto é um ponto crítico. Gandalf intervém com uma demonstração de força, neutraliza o líder Goblin e permite a fuga da equipe. Separado dos outros na confusão,
Bilbo acorda sozinho na escuridão total. E é aqui, no ponto mais baixo, que o destino intervém. Sua mão toca algo no chão do túnel, um anel de metal frio. E então ele encontra uma criatura de escuridão e perda, Gollum. A aquisição fortuita de um ativo tecnológico não identificado. O encontro com a unidade local Gollum é o primeiro teste real para o ativo Bilbo operando de forma indetectável. A situação escala para um protocolo de competição de processamento lógico, o jogo de adivinhas, que Bilbo vence. Para escapar, ele ativa a função primária do dispositivo, refração total da luz, tornando-se indetectável para a maioria dos sensores ópticos. Ele não o mata. Ele tem a chance. Gollum está bloqueando a saída, mas Bilbo sente pena. Ele salta sobre ele e foge. É o primeiro grande teste de seu caráter. Ele escolhe a misericórdia em vez da violência, mesmo na escuridão mais profunda. A decisão de não neutralizar a unidade hostil Gollum é uma anomalia. Do ponto de vista tático, foi um risco desnecessário. No entanto, a fuga bem-sucedida valida a eficácia do novo ativo tecnológico em posse de Bilbo. E aqui, Zizi, precisamos abrir um parêntese. O artefato que estamos analisando não é o original. A primeira versão, de 1937, era mais simples. O anel era apenas um anel mágico. Gollum era menos atormentado. Ele apostou o anel no jogo de adivinhas e, ao perder, mostrou a saída a Bilbo de bom grado. Correto. O autor, Tolkien, executou uma retcon, uma continuidade retroativa, em 1951 para alinhar este artefato com sua sequência de maior escopo, O Senhor dos Anéis. Ele alterou a natureza do anel, transformando-o de um simples dispositivo de invisibilidade para um artefato de poder imenso e corruptor. A motivação de Gollum foi reescrita de mal perdedor para viciado em desespero. E essa mudança é tudo. Ela transforma uma história infantil em um prelúdio para uma guerra épica. A misericórdia de Bilbo se torna um ato de importância cósmica. O pequeno hobbit, no escuro, sem saber, deu o primeiro golpe contra uma grande sombra. A retcon é uma atualização de firmware para a narrativa. Ela não altera os eventos principais, mas adiciona uma camada de risco e significado a cada ação envolvendo o anel. A análise prosseguirá com a versão atualizada do artefato, que é a canônica. Bilbo se reúne com Gandalf e os anões, que estão maravilhados com sua fuga. Ele não conta a verdade sobre o anel, uma pequena omissão que terá grandes consequências. Mas eles não estão seguros por muito tempo. Eles são caçados por orcs, lobos malignos, e forçados a subir em árvores. A equipe é encurralada por unidades de caça hostis. A vantagem do terreno elevado é temporária. A situação é crítica. Novamente, a intervenção do gerente de projeto Gandalf é necessária. Ele utiliza uma ferramenta de área de efeito, pinhas em chamas, para suprimir o inimigo. E quando tudo parece perdido, eles são resgatados. As grandes águias, nobres e antigas, os arrancam das árvores em chamas e os levam para a segurança. É um lembrete de que, mesmo no perigo, há forças do bem no mundo. Uma extração de emergência executada por unidades aéreas aliadas. A chegada das águias não foi um acaso. Elas foram alertadas por Gandalf. Isso confirma que o gerente de projeto possui protocolos de comunicação com redes de apoio de alto nível. As águias os deixam perto da casa de Beorn, um troca-peles, um homem que pode se transformar em um urso gigante.
Gandalf os adverte. Ele não é amigo de todos e pode ser perigoso. A introdução dos anões é feita aos poucos, uma estratégia de Gandalf para não sobrecarregar a paciência de seu anfitrião. Beorn é um ativo neutro com capacidades de combate formidáveis. A estratégia de introdução gradual de Gandalf é um protocolo de charme ofensivo, projetado para evitar uma resposta hostil do sistema de Beorn. Após verificar os dados da equipe, seguindo os goblins e torturando um para obter informações, Beorn se torna um aliado temporário, fornecendo suprimentos e inteligência. E então, Gandalf os deixa. Ele os leva até a entrada da Floresta das Trevas e diz que tem outros assuntos urgentes para resolver. Ele os deixa sozinhos, com um último aviso: não saiam da trilha. Analisando o padrão de gerenciamento de Gandalf, ele abandona a equipe no limiar da fase mais perigosa da missão até agora, com base em negócios urgentes. É uma estratégia de gerenciamento de risco questionável. Questionável? Zizi é o equivalente a um piloto ejetar e desejar boa sorte aos passageiros enquanto aponta o avião para uma tempestade de raios. A Floresta das Trevas é um pesadelo. Escura, sufocante, cheia de sussurros e olhos que observam. A fome e assédio os atormentam. E claro, eles saem da trilha, atraídos por luzes de festa dos elfos que sempre desaparecem. É uma lição brutal sobre desespero e tentação. A equipe falhou em seguir a diretiva primária, não sair da trilha, resultando em desorientação e perda de recursos. A separação do ativo Bilbo da equipe principal ocorre novamente, desta vez devido à intervenção de unidades hostis locais, aranhas gigantes. E é aqui que Bilbo se torna um herói. Sozinho, ele luta contra uma aranha gigante e a mata. Ele dá um nome à sua pequena espada, Ferroada. E então, ele resgata todos os anões que foram capturados e embrulhados em teias. Ele os provoca, os atrai para longe, corta as teias. Ele usa o anel e sua inteligência para derrotar uma dúzia de monstros. O ativo Bilbo demonstrou uma evolução significativa. Ele realizou uma análise de risco solo, neutralizou ameaças e formulou uma estratégia de distração e resgate. Sua autodesignação de um nome para sua arma, Ferroada, indica uma atualização em seu próprio protocolo de autopercepção. Ele não é mais apenas um ladrão, ele se tornou um agente de campo. Mal se livram das aranhas e são capturados pelos elfos da floresta. Não são como os elfos de Valfenda, são mais selvagens, mais desconfiados. E seu rei, Thranduil, tem uma antiga rixa com os anões por causa de tesouros. Eles são trancados nas masmorras. A equipe, enfraquecida e desorientada, foi facilmente neutralizada e detida por uma força de segurança local. O histórico de conflitos entre as duas espécies tornou a negociação diplomática inviável. A missão está, pela terceira vez, em estado de falha crítica. Mas eles têm uma carta na manga que os elfos não conhecem. Um ladrão invisível. Bilbo, usando o anel, explora as masmorras por semanas, aprende as rotinas e formula um plano de fuga que é pura genialidade. Ele os enfia em barris de vinho vazios que serão jogados no rio. Uma estratégia de exfiltração brilhante. Utilizando o dispositivo de camuflagem, Bilbo explorou uma falha logística no sistema de descarte de resíduos dos elfos.
A utilização de containers de transporte padrão como veículos de fuga improvisados permitiu que ele contornasse todas as medidas de segurança perimetral. Uma solução elegante, executada sem a ajuda do gerente de projeto. Finalmente, após uma recepção fria na cidade do lago, eles chegam à montanha solitária. O objetivo, a desolação ao redor, queimada pelo dragão, é assustadora. Eles encontram a porta secreta, mas a coragem de todos falha. É Bilbo, o hobbit, que eles empurram para dentro. A equipe chegou ao local do objetivo. A função primária do ativo especialista, infiltração, deve agora ser executada. A hesitação das unidades de força bruta é esperada, já que sua programação não é otimizada para operações furtivas. E o que ele vê? Ouro, joias, um tesouro inimaginável. E dormindo sobre ele, Smaug, o Magnífico. O medo é paralisante, mas Bilbo cumpre seu contrato. Ele rouba uma única taça de ouro. E então, na segunda vez, ele entra e conversa com o dragão. Uma batalha de enigmas e astúcia. A incursão inicial foi um teste de sistema bem-sucedido. A segunda, a conversa, foi uma missão de coleta de inteligência de alto risco e foi um sucesso absoluto. Através de lisonja e perguntas capciosas, Bilbo conseguiu que o alvo exibisse seu hardware e, no processo, identificou uma vulnerabilidade crítica, uma falha na armadura de escamas sobre o peito esquerdo. Esta é a informação mais valiosa de toda a expedição. A consequência do roubo é imediata. A fúria de Smaug é terrível. Ele sabe que os homens da Cidade do Lago ajudaram os anões e voa para lá, determinado a transformar a cidade em cinzas. A arrogância e a ganância dos anões trouxeram a morte para pessoas inocentes. O roubo da taça ativou o protocolo de segurança agressivo do alvo, resultando em danos colaterais massivos e não planejados à infraestrutura civil próxima. Uma consequência previsível da perturbação de um sistema hostil e volátil. Mas a inteligência de Bilbo não foi em vão. Um velho tordo que ouviu a história de Bilbo sobre a falha na armadura voa até a cidade e conta o segredo a Bard, um descendente dos antigos senhores daquele lugar. Com sua última flecha negra, Bard atinge o ponto fraco e mata o grande dragão Smaug. A exploração da vulnerabilidade de hardware foi bem sucedida. A transmissão da informação via unidade de comunicação orgânica para um operador de armas qualificado permitiu a neutralização do alvo principal da missão. Objetivo primário: a remoção de Smaug. Concluído. O dragão está morto. A missão deveria ter acabado. Mas então, a verdadeira doença se revela. Thorin, o líder dos anões, reivindica todo o tesouro. Ele se recusa a compartilhar qualquer parte com os homens que sofreram por causa de sua busca. Ele está infectado pela mesma ganância que consumia o dragão. Diagnóstico: falha de programação do líder da equipe, Thorin. A proximidade prolongada com o objetivo da missão induziu um loop de ganância em seu sistema, corrompendo suas diretivas de cooperação e lógica. Ele se tornou um novo obstáculo para a conclusão da missão. E é aqui que Bilbo realiza seu ato mais corajoso. Ele havia encontrado a Pedra Arken, o coração da montanha. À noite, ele foge do acampamento dos anões e entrega a pedra aos homens e elfos, para que eles possam usá-la como moeda de troca e evitar uma guerra. Não é um ato de traição, mas de sanidade. Uma manobra lógica.
Bilbo identificou o ativo de maior valor para o líder da equipe corrompido e o utilizou como uma ferramenta de negociação para forçar uma desescalada do conflito. Uma tentativa de usar a lógica para quebrar o loop de irracionalidade de Thorin. Uma ação de alto risco, mas taticamente sólida. Mas a lógica não funciona. Thorin fica ainda mais furioso. E justo quando os exércitos de anões, homens e elfos estão prestes a se chocar em uma guerra estúpida por ouro, a verdadeira escuridão chega. Um exército de goblins e wargs, buscando vingança, desce das montanhas. Uma mudança drástica nos parâmetros do conflito. A chegada de uma força hostil superior forçou uma realocação de alianças táticas. O conflito interno foi suspenso para lidar com uma ameaça externa de maior prioridade. Um protocolo de sobrevivência padrão. Eles se unem, não por amizade, mas por necessidade. A Batalha dos 5 Exércitos, uma carnificina terrível. Bilbo, sendo pequeno e sem treinamento, fica invisível e acaba sendo nocauteado. Ele acorda para descobrir que a batalha foi vencida, mas a um custo terrível. O ativo especialista, Bilbo, não possuía especificações para combate em larga escala. Sua decisão de ativar o dispositivo de camuflagem foi a única ação lógica para a autopreservação. A batalha resultou em pesadas baixas em todas as facções, mas a ameaça externa foi neutralizada. Thorin está mortalmente ferido. E em seu leito de morte, ele se desculpa com Bilbo, finalmente livre da doença do dragão. É um final trágico para ele. A vitória é vazia. Bilbo recusa a maior parte do tesouro, pegando apenas 2 pequenos baús. O verdadeiro prêmio foi a jornada. A missão foi concluída com uma taxa de 23% de fatalidades na equipe original. O líder da equipe sofreu uma falha de sistema fatal, mas reinicializou para as configurações de fábrica antes do desligamento completo. A recusa do ativo Bilbo em aceitar a compensação total indica que seus parâmetros de valor foram permanentemente alterados. E Gandalf, que reaparece convenientemente para a batalha, revela sua própria missão. Enquanto eles estavam na montanha, ele e outros magos estavam atacando o necromante em Dol Guldur. Ele orquestrou tudo isso para que o dragão Smaug não pudesse ser usado como uma arma por essa força maior do mal. A pequena aventura de Bilbo era parte de uma guerra muito maior. Isso recalcula toda a análise. A missão de recuperação de ativos era, na verdade, uma operação subsidiária. A diretiva primária de Gandalf era a neutralização preventiva de 2 ameaças estratégicas regionais. A jornada de Bilbo não foi o evento principal, foi uma manobra de distração e remoção de uma peça-chave do tabuleiro, eficiente. E quando Bilbo finalmente volta para casa, ele descobre que foi declarado morto e seus bens estão sendo leiloados. Ele recupera sua casa, mas não sua reputação. Ele não é mais o mesmo. Ele perdeu o respeito dos vizinhos, mas ganhou o mundo inteiro. Ele não se encaixa mais, e essa é a marca de toda grande jornada. O resultado é esperado. A unidade passou por uma reprogramação comportamental tão intensa que não possui mais compatibilidade com seu sistema operacional, o Condado. Sua dificuldade de reintegração social é a prova final de sua transformação. O ativo foi permanentemente otimizado. No final, este artefato não é sobre tesouros ou dragões. É sobre a ideia de que o lugar mais seguro nem sempre é o melhor. E, acima de tudo, é sobre como a pessoa mais comum, a mais improvável,
pode ter a coragem de mudar o mundo, mesmo que seja apenas o seu próprio. A conclusão lógica é que a introdução de uma variável adaptável e subestimada em um sistema rígido de força bruta pode produzir resultados superiores. As habilidades de Bilbo em infiltração, análise social e resolução de problemas não convencionais provaram ser mais valiosas do que a força de 13 guerreiros. O artefato é um estudo de caso sobre a eficiência da especialização e da adaptabilidade. Certo! Vamos às nossas imagens. O momento mais importante é o primeiro passo para fora da zona de conforto. A imagem que vejo é a porta redonda e verde ficando para trás. O pequeno Bilbo correndo desesperadamente pela estrada, acenando com o lenço. Ele está correndo do conforto, da segurança, em direção a um horizonte de montanhas sombrias e florestas desconhecidas. Não é sobre a chegada, é sobre a coragem de partir. É o retrato do momento em que a vida realmente começa. A minha escolha é o momento da aquisição do ativo mais crítico. Minha renderização é um esquema técnico. Um diagrama do ativo anel no centro. Dele, linhas de dados em ciano elétrico fluem para um diagrama da unidade Bilbo, instalando novos protocolos. Um protocolo de furtividade, uma subrotina de engano social. Mas há também uma linha de dados corrompida, em magenta glitch, rotulada como risco de corrupção do sistema. É a representação do upgrade mais significativo da missão, a aquisição de uma ferramenta poderosa que alterou permanentemente as capacidades e os riscos do operador. Log concluído. Se esta jornada inesperada não causou uma falha fatal em seus sistemas, os protocolos de feedback da nossa simulação estão abertos. Deixem seu like, comentem qual desculpa vocês dariam para sair de uma festa inesperada, compartilhem e ativem o sininho para a próxima remessa de dados. Antônio, a análise indica que o engajamento do espectador aumenta a visibilidade do nosso log em 37%. A solicitação de like e inscrição, embora socialmente primitiva, é um método eficaz de otimização de alcance. A lógica por trás desses pequenos atos é intrigante. Bem-vindo ao Marketing Zizi. É a forma mais pura de magia e escuridão. Agora, vamos arquivar isso antes que o supervisor note que extrapolamos nosso tempo de execução?